Boa tarde, querida. Boa tarde. Gente, então, 2h30, né, pontualmente, vamos iniciar o nosso próximo bloco de atividades, que é esse painel Ética e Autoproteção na Autoetnografia. E a gente vai contar com esses dois pesquisadores incríveis para nos trazer, né, essa discussão. E depois teremos um tempo para todos também comentarem e participarem, né? Vou apresentar os nossos convidados, que são o Fabiano Bosli. O Fabiano ele é professor do curso de Educação Física da UFRGS, onde ele ministra as disciplinas de estágio da Educação Física do Ensino Médio, Fundamentos da Educação Física, da Educação de Jovens e Adultos e Esporte Surf. Ele é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da UFRGS, estuda Paulo Freire e Educação Física Crítico-Libertadora. Defendeu a tese de doutorado O Eu do Nós, em 2008, em que realizou uma autoetnografia e uma etnografia. Então, muito bem-vindo, Fabiano. Muito obrigado. E o nosso outro convidado é o Gustavo Antônio Raimondi, que moderou, né, a nossa sessão anterior. O Gustavo, ele é médico educador, professor de saúde coletiva da Universidade Federal de Uberlândia, aqui em Minas Gerais. Atualmente, ele está como coordenador do Departamento de Saúde Coletiva, vice-diretor da unidade acadêmica e diretor da Regional Minas Gerais da ABEM, né, que é a Associação Brasileira de Educação Médica. Além disso, é um dos cofundadores e membros da gestão do grupo de trabalho Populações Invisibilizadas e Diversidades dessa ABEM. Ele trabalha com os temas de gênero, sexualidade, raça, etnicidade, interseccionalidade, educação médica e autoetnografia performática. Sua tese de doutorado, Corpos que não importam na prática médica, uma autoetnografia sobre o corpo gay na escola médica, foi premiada com a menção honrosa no Prêmio CAPES de Teses de 2020. Então, bem-vindo, Gustavo, de novo. Obrigado. Quem ainda não conhece, né, esses convidados, eu sugiro fortemente que vocês coloquem o nome deles no Google, leiam tudo que já escreveram, porque, assim, é bom demais. Então, sem me delongar, já vou passar a palavra para vocês fazerem né, a apresentação como quiserem. Não sei se vocês combinaram uma ordem de fala, mas se tiverem preferência, né, na programação o nome do Gustavo está primeiro, mas tanto faz. Podem. Ana, não fizemos nenhuma combinação? Sim. Fique à vontade, Bosli, para começar. Tá bem, tá bem. Gustavo, querido, uma boa tarde para ti, boa tarde para a Ana também. Talvez começo eu, já que, pelo que eu entendi, tu estavas numa atividade anterior, né? Não, então acho que merece um descanso. Essa voz merece um descanso, então. Muito obrigado. Então tá. Então, posso começar, Ana? Claro, fique à vontade. Então tá, querida. Então tá certo. Então, deixa eu cumprimentar a todos, né? Desejar aí uma boa tarde de trabalho para todos nós, né? Esperando que todos estejam bem, que estejam em paz, né? Eu quero iniciar essa minha comunicação agradecendo o convite, né, que me foi feito para estar novamente no nosso evento, né, o Autoetnografia Brasil, e novamente compartilhando um espaço de diálogo com o Gustavo Raimondi, né, a quem eu saúdo, né, e manifesto a felicidade desse reencontro, Gustavo. Eu também quero agradecer a Dianane, ao Igor, a Ana, a Kirla, a Milena e a Simone, que constituíram essa equipe que organizou o nosso evento, né? Então, parabéns e muito obrigado, pessoal. Então, nesse nosso encontro da tarde, né, o painel 2,
nós temos uma proposta de dialogar sobre ética e autoproteção na autoetnografia. Bueno, eu confesso ter me debatido por semanas com o tema. Por vezes eu me sentia mais próximo dele, construindo argumentos e inspirações teóricas, e por vezes também pirações teóricas. Mas eu retomei produções científicas e publicações diversas, inclusive recorrendo a alguns clássicos, né, da literatura da autoetnografia. Fui no Handbook of Autoethnography, de 2013, li também algumas obras da Caroline Ellis, da Deborah Heath Danahy, da Hyo Chang, e até algumas obras do Norman Denzin eu revisitei para poder me inspirar, né? Inspiração era o que eu buscava. E daí vem as crises, né? Que são próprias dos processos de descoberta mesmo, né? E por crise eu estou falando de tratar de um tema que eu tenho mantido certo distanciamento e até mesmo certa antipatia acadêmica, né? Que é o espinhoso debate sobre ética em pesquisa em um Brasil com Z, né? Um Brasil colonizado. Mas de tanto eu me debater, eu pensei que o convite para esse diálogo era uma oportunidade de pensar esse tema e lá pelas tantas não ficar criando ranços ou cristalizando algumas concepções e verdades, né? Poderia ser libertador. Então, o desafio de dialogar sobre ética, autoproteção e autoetnografia me possibilita problematizar esse tema, né? E eu opto por uma problematização a partir de uma pergunta, que eu espero explorar minimamente nessa tarde com os colegas. A pergunta é a seguinte: como eu estou vivendo a experiência autoetnográfica? Obviamente que eu pretendo esclarecer melhor a pergunta ao longo da minha comunicação, no esforço de que a clareza da comunicação é obrigação de quem comunica. Mas, se acontecer de eu não ter sido claro, por favor, eu me desculpe e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento, né? E eu acredito que nós teremos tempo, né, para conversar e superar prováveis limitações da minha comunicação. Me parece que o tema da ética das autoetnografias captura para si complexos dilemas com que se deparam autoetnógrafas e autoetnógrafos, reconhecendo nessa teia algumas questões de ordem burocráticas, sociais, políticas, epistemológicas e de autoridade. E também de autoridade em função de todos os aspectos apontados anteriormente. Como, por exemplo, como se inscreve a autoridade autoetnográfica na cena científica global, de modo geral, e pontualmente no Brasil. E eu reforço aqui, num Brasil escrito e representado com a letra Z. São dilemas de fato inquietantes e que vão produzindo certa tensão no universo do desenho teórico-metodológico, que eu chamaria aqui de uma potencialidade transgressora libertadora. Porque resistência ao processo de colonização epistemológica que está em curso. Dito isso, como provocação, para dar conta de fazer esse diálogo sobre o tema, e tendo a pergunta como estou vivendo a experiência autoetnográfica, suleando a minha comunicação, eu me organizei em 3 partes. Uma breve análise de conjuntura, ou da realidade, uma breve revisão, ou diálogo com a literatura, e, por último, uma alternativa de resposta para a pergunta. Então, começar a pensar como eu estou vivendo uma experiência autoetnográfica me remete ao tempo e ao lugar no qual nós estamos vivendo. A conjuntura social, política, cultural e econômica. E a realidade interpretadas por quem as vive, sente, aprende, resiste e transforma. Pensar os dilemas éticos de uma autoetnografia, para mim, pressupõe olhar menos de fora do fenômeno e talvez mais em retomar uma interpretação de dentro.
de nossas próprias perspectivas e leituras de mundo. No momento em que o mundo parece retroceder no processo civilizador, com os zumbis do conservadorismo, do fanatismo religioso de Idade Média, do patriarcado, da colonização econômica e cultural, esses todos se encontrando com os defensores de uma nova liberdade, de orientação doutrinária do novo liberalismo, de um novo liberalismo inovador, empreendedorista, e as consequências sobre as classes populares e os grupos historicamente oprimidos e negados na história são nefastas, são catastróficas. Quando a noção de liberdade passa a representar o controle dos outros todos pela opressão, um novo contrato assinado e institucionalizado passa a vigorar com a força e a velocidade que são cartoriais para a delimitação de um novo normal. Não novo de novidade, mas de novamente, de repetição. Instaurada, então, a nova ordem, a pauta é a ética baseada em princípios e em valores morais que vão atentar contra o bom senso, a democracia radicalmente participativa e a humanidade. De um ponto de vista da humanização, de sermos mais e de não sermos menos na história. Nós vivemos tempos obscurantistas, de extremismos, de prevalências da força, de negacionismos, de ódios, de narrativas falaciosas, mentirosas, desesperançosas e, principalmente, da defesa do individual sobre o coletivo. Uma tal liberdade individual que é uma inacreditável confusão. O que eu acho que é mais correto, o que eu acho é mais correto do que tudo, e o outro existe tão e somente para concordar comigo. A desconstrução da narrativa coletiva de um nós humanos foi substituída com muita velocidade por um slogan de um si mesmo que tudo pode. Essa nova política ética determina o lugar na história, enquadrando o indivíduo numa narrativa de versão única, com lugares, identidades e com relações pré-estabelecidas pela moralidade, de que o meu eu é um eu deles, porque eles é que apresentam uma narrativa mais verdadeira. E, obviamente, uma narrativa melhor, porque é uma versão mais curta e que já vem pronta para uso. Por exemplo, a noção de comunidade da modernidade líquida do sociólogo Zygmunt Bauman é uma versão das relações cálidas do acolhimento de grupos que teria existido numa fase da modernidade entendida como sólida. E que Silic fez, assumiu outras formas, numa transição para o estado líquido, e em acordo com a nova ordem global. O individual, o eu, sobreposto ao nós, seja por opção ideológica, seja pelo imperativo da vida líquida moderna, vai se constituindo aí como uma nova ética que é ditada pelo mercado. E também merece um destaque nessa análise de conjuntura e de leitura do mundo, que a ciência, novamente, teve um papel determinante na história da humanidade e também, novamente, foi questionada. Todos nós tivemos, em algum momento, que defender a ciência durante a pandemia pela SARS-CoV-19. Mas curioso, os argumentos que parecem pesar numa discussão sobre ciência e negacionismo são rapidamente esquecidos quando o debate inclui a ciência tradicional e as ciências humanas e sociais. E em que pese uma linha de diálogo de hoje sobre a ética e a autoetnografia e a determinação de princípios éticos universais para a pesquisa científica. Bom, mas vamos adiante. Sobre a produção de autoetnografias nos programas de pós-graduação, particularmente, em nosso caso, em um programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano, vinculado pela grande área da saúde,
parece haver uma preocupação intensificada das pesquisadoras e dos pesquisadores com os cuidados éticos recomendados para as pesquisas científicas. Das 8 autoetnografias que foram realizadas ou que estão em andamento no nosso programa de pós-graduação, a estrutura da pesquisa parece alinhada ao que determinam os comitês de ética de pesquisa. Eu não estou aqui, de forma alguma, questionando tais critérios, recomendações ou exigências. Apenas estou destacando que o desenho teórico-metodológico da autoetnografia talvez tenha particularidades que demandam certa atenção, tanto quanto, talvez, um certo desprendimento do determinismo imposto a outras formas de pesquisar e de produzir conhecimentos com seres humanos. Eu mesmo realizei uma autoetnografia e orientei outras 3 autoetnografias. Nesse momento, eu oriento 2 autoetnografias, ambas poderosas, altamente interessantes e libertadoras. Realmente muito interessantes e desafiadoras. Uma trata da experiência autoetnográfica de um professor negro e da negritude na educação física, uma escola da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, e a outra de uma professora e das aprendizagens das experiências existenciais que são compartilhadas nas aulas de educação física de uma outra escola da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. Partindo do princípio de que a autoetnografia é uma interpretação da autoetnógrafa ou do autoetnógrafo sobre a experiência autoetnográfica, o que seriam, então, os cuidados éticos a serem adotados na pesquisa autoetnográfica? E aqui eu gostaria de incluir uma observação para marcar um aspecto que eu considero importante nesse nosso diálogo, de que nós estamos falando de autoetnografias, não de outros desenhos teórico-metodológicos, pontualmente da particularidade das autoetnografias. Sobre o tema da ética nas autoetnografias, a literatura internacional parece ter clara e definida sob quais lentes esse diálogo se pauta. Em uma das buscas que eu fiz, encontrei até as diretrizes para a condução de pesquisas autoetnográficas, o que revela ainda certo mimetismo de outras formas de pesquisar. A imitação dessas outras formas de pesquisar parece limitar muito o potencial artesanal, crítico, criativo, autorreflexivo e de resistência das autoetnografias na condição de pesquisa qualitativa, como uma das possibilidades de se fazer pesquisa qualitativa. E aqui eu não estou fazendo uma crítica generalizada e talvez imprudente à produção internacional sobre ética nas autoetnografias. Mas, de outra forma, eu quero observar com alguma preocupação que parece que parte dessa produção ainda se pauta por uma ética de pesquisa que não parece incluir de maneira central uma política científica do eu. A Caroline Elles até sugere uma ética do eu, algo para se pensar, com certeza. De todas as formas, o tema da ética nas autoetnografias ainda parece carecer de uma apropriação clara sobre o que a autoetnografia é e sobre as possibilidades diversas para suas realizações, desde uma compreensão ética. Algumas autoetnografias parecem aproximar a relação do eu pesquisador com o outro desde uma perspectiva etnográfica e não autoetnográfica. A nossa tradição em compreender etnografias e as suas importâncias na interpretação das culturas parece ter criado vínculos relacionais com o que faz um autoetnógrafo ou autoetnógrafa nas suas pesquisas. E dessa forma vão estabelecendo aí padrões normativos, e aqui eu incluiria uma observação de padrões normativos do norte, né? Que vão nos aproximar daquelas dualidades clássicas da etnografia, né? O dentro-fora, próximo, distante, global, local, nativo, não nativo.
Ao considerar que a autoetnografia privilegia a interpretação da experiência autoetnográfica, é a pesquisadora ou o pesquisador e uma articulação da autobiografia com as experiências culturais compartilhadas numa dada realidade. E aqui cabe um destaque da provocação ao título do painel, que nos convida, né, ao Gustavo e a mim, a dialogar sobre ética e autoproteção na autoetnografia. Esse autoproteção me deixou inquieto por semanas. Por mais que eu tenha lido sobre a tal ética do eu, ainda me parece que a noção de ética nas autoetnografias pode estar, por vezes, né, para evitar generalizações grosseiras e cometer equívocos, que estaria, então, numa noção de ética nas autoetnografias, por vezes, fora do sujeito que faz autoetnografias. E é disso que eu pretendo falar um pouquinho agora. Eu retomo o início da minha comunicação aqui, hoje, em que eu me propus em realizar uma muito breve análise de conjuntura ou da realidade para apontar possíveis implicações no eu de quem faz autoetnografias. Ao mesmo tempo, reconhecendo que o eu da pesquisadora e do pesquisador, eles estão situados em uma cena político-social-econômica com forças e determinações que são particulares para um dever ser. Posteriormente, novamente de forma breve, eu reconheci que algumas produções autoetnográficas podem estar se posicionando por formas de compreensão específicas do que seria ética nas autoetnografias. Dada a cena acadêmico-científica dominada por racionalidades epistemológicas fundamentadas em ciências exatas, e talvez por uma perspectiva de ética pautada pelo reducionismo do universo de pesquisas científicas do campo da saúde, e também orientadas por uma racionalidade epistemológica do norte, né? E eu reitero, de um reducionismo, né? Mas me pergunto, e o eu da autoetnógrafo e do autoetnógrafo? A questão que eu propus como problematização da minha comunicação foi como estou vivendo a experiência autoetnográfica. Alinhar os dois movimentos anteriores a esse terceiro movimento, eu esclareço que a questão suleadora da minha comunicação objetiva demarcar aí um posicionamento teórico-metodológico para discutir ética nas autoetnografias. E eu o faço entendendo que minhas experiências autoetnográficas são orientadas pela questão proposta na condição de atitude política de pesquisador. Eu assumo, pelas palavras do Paulo Freire, a quem sirvo com a minha ciência. Ao apresentar essa questão desse painel, eu estou defendendo que as autoetnografias não são neutras, logo, que os pressupostos éticos também não o são. Mas de que ética nós estamos falando? Quando eu provoquei dizendo que, por vezes, a ética está fora da autoetnógrafa do autoetnógrafo, fora do eu estou tensionando as imposições de cuidados éticos para outras formas de produzir conhecimento científico. E que, por vezes, dada a necessidade de garantir a validação e a legitimação da autoetnografia nas submissões aos comitês de ética, faz com que a escolha entre dedos e anéis pareça não favorecer uma política ética do eu, mas sim de não-eus, como escreveu Paulo Freire. A quem eu sirvo com a minha ciência é uma questão fundamental, entendo eu, para posicionar o eu na autoetnografia e uma ética. A ética que eu estou falando é a que foi proposta brilhantemente pelo Paulo Freire na sua última publicação em vida, no livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, livro de 1996. E ao entender a autoetnografia na perspectiva de uma prática educativa, eu estou reforçando a rigorosidade ética de quem vive, sente, aprende, resiste e transforma pela experiência autoetnográfica.
Ao provocar que a ética poderia estar fora do eu nas autoetnografias, eu estou especulando que talvez nossa orientação esteja mais situada nas diretrizes éticas preestabelecidas de fora do que na consciência do autoetnógrafo e do autoetnógrafo. E aqui, novamente, eu não estou negando a validação da ética em pesquisa com seres humanos que está sendo praticada. O que eu estou defendendo é que a experiência autoetnográfica demanda uma atitude política do eu por uma ética universal dos seres humanos, como escreveu Paulo Freire. E para isso, talvez nós precisemos superar uma concepção mecânica de consciência colonizada para uma outra forma de consciência, mais problematizadora, porque crítica, que está articulada à promoção da curiosidade ingênua para uma curiosidade que é epistemológica. Abriria aspas aqui. Como presença consciente no mundo, não posso escapar à responsabilidade ética de meu mover-me no mundo, afirmou Paulo Freire. Mas para não dizer que eu não falei de flores, então, diante dos dilemas éticos, né, com os quais a gente se depara nas nossas autoetnografias, o eu das autoetnografias, da forma como eu me posiciono, é um eu crítico libertador, porque também oprimido. O reconhecimento das políticas de opressão e da minha consciência de oprimido é um eu do nós oprimidos. O outro, na minha autoetnografia, não é objeto e não vai ser reificado. Pelo contrário, a minha responsabilidade é com a rigorosidade ética de entender que a história não é determinação, mas é um tempo de possibilidade. Ao afirmar isso, eu assumo que a minha experiência autoetnográfica é possibilidade de humanização, de libertação. Um cuidado ético de pesquisa com seres humanos torna indispensável a consciência num assumir-me como sujeito ético que vive, que sente, que aprende, que resiste e que transforma pela experiência autoetnográfica, que é compartilhada na experiência coletiva de oprimidos. Para finalizar, eu tenho a felicidade de ter orientado 3 autoetnografias críticas, do Lucas Lopes Cruz, do Leandro Oliveira Rocha e do Samuel Nascimento de Araújo. E hoje eu estou orientando a autoetnografia crítica do Márcio Cardoso Coelho e a libertadora inspiração da autoetnografia dialógica da Luciana de Oliveira Nunes. Acho que nunca havia pensado em autoproteção nas nossas autoetnografias, mas sempre no cuidado com o outro. Esse outro com o qual nós compartilhamos nossas próprias experiências autoetnográficas. Talvez estejamos conscientes do nosso inacabamento e da nossa responsabilidade ética para entender a quem nós servimos com a nossa ciência. Ou também podem haver aspectos das nossas experiências autoetnográficas que talvez estejam demarcados por nossas consciências ainda ingênuas. Com certeza, algo desafiador para a autorreflexão e para entender como nós estamos vivendo as nossas experiências autoetnográficas por uma potencialidade transgressora libertadora, que é como eu entendo a autoetnografia, na condição de uma resistência ao processo de colonização epistemológica que está em curso. Muito obrigado e fiquem em paz. Muito obrigada, Fabiano. Acho que melhor não parar o fluxo, né? Tantas provocações, tantas coisas a serem ditas, mas primeiro vamos ouvir um pouquinho o Gustavo também. Gustavo, fique à vontade. Obrigado, Ana. Bom, muito bom ouvir a fala de Fabiano. É bom que a gente
A gente vai dialogar bastante ao longo dessa tarde, a partir dessa provocação que nos foi feita. Eu optei por fazer uma pequena projeção de slides para orientar minha fala e assim eu potencializar esse tempo que nos é ofertado na tarde de hoje. Eu estou supondo que vocês estão vendo, correto? Estamos sim, Gustavo. Ótimo, perfeito, então. Bom, o título da minha fala, a partir da provocação que nos foi encaminhada, é Desafiando Poderes Coloniais na Ética em Pesquisa, Autoetnografia Performática, Corpos e Subjetividades. Essa apresentação ela é fruto de uma série de reflexões que ocorreram ao longo do doutorado, que tive a oportunidade de fazer junto a presença de Nelson Felice, da Fabiana, que está aqui conosco, do Cláudio também, de tantas outras pessoas que cruzaram essa trajetória, inclusive com os próprios textos do Fabiano, que me auxiliaram a pensar uma série de aspectos relacionados à ética, à autoetnografia, e aos desafios de pensar a pesquisa autoetnográfica no campo da saúde. Eu pensei que você fazia ciência. Eu faço ciência. Na verdade, eu não faço a sua ciência, não há dados em minha prática, existem corpos. Aqui está meu corpo. Em contato com outros corpos, meu corpo interage, eu, como outro, tenho a possibilidade de existir, tornando o pessoal político. A história, conhecimento pode ser recontada, refeita nessa existência, neste lugar. Eu faço ciência. Talvez para você meu corpo não exista, ou talvez possa existir apenas como dados, mas para mim ele é muito real. Uma realidade palpável, próxima, subjetiva e nada neutra, que me acompanha em cada momento que faço ciência. E o seu corpo? Onde ele existe? Ou como o Fabiano trouxe, a quem sirvo com a minha ciência? Quem pode falar por quem? Sobre quais relações de poder? Quais corpos continuam a determinar o que constitui uma ciência legítima? Quais corpos continuam a ser excluídos na formação acadêmica ou científica? Nas palavras de Linda Smith, me vem à mente, do ponto de vista do colonizado, a palavra pesquisa provavelmente uma das palavras mais sujas do vocabulário do mundo indígena, porque representa todas as formas de dominação e silenciamento. Questionando verdades. Tensiona a robotização da pesquisa, subvertendo a norma, a ordem, a regra, a teoria, o poder colonial. A alta etnografia performática se mostra como um recurso teórico e metodológico potente para a vocalização de vozes sistematicamente silenciadas, negligenciadas e excluídas na academia. Ao longo desse processo, eu reflito intensamente sobre a ciência, sobre o que significa essa palavra, essa prática, esse fazer. Parece que ciência significa pesquisar sobre o outro, falando pelo outro, dando então voz ao outro, utilizando recursos para que de uma forma rigorosa, objetiva, distante, tantas outras palavras que sistematicamente ouvimos ao longo da nossa formação, mas científica, possa apresentar, a partir desse processo, informações verdadeiras a um determinado campo ou área do conhecimento. Mas, se a escrita cria o mundo que nós habitamos, o mundo muda a partir da forma com que as pessoas veem, e se você alterar pelo menos 1 milímetro da forma que as pessoas veem a realidade, então você pode mudar o mundo. Bell Hooks nos alerta que o silêncio não irá nos salvar e que superar o medo de falar é um gesto necessário de resistência. Resistência. Eu, a ética do eu, a política científica do eu, a quem sirvo com a minha ciência. Abandonando a garantia da objetividade, da neutralidade, do distanciamento que tanto aprendi ao longo de toda a minha formação, na graduação e no mestrado, abandonando o formato tradicional das pesquisas, dos textos e adentrando a performance autoetnográfica das minhas próprias existências, em contato com outras existências, promovendo uma certa justiça social, por meio de uma prática mais inclusiva, que não silencia o corpo daquele que escreve.
como anteriormente pensamos. Porque a subjetividade deve ser silenciada. Porque o sujeito, a pessoa que pesquisa, deve estar escondido entre as entrelinhas de um texto. Todo o corpo, toda a voz, toda ferida, toda trajetória, toda vida importa e tem que ser respeitada. É importante compreender que a autoetnografia é um processo de problematização dessas resistências entre os vários eus e o coletivo no ato da escrita. Não se trata somente de uma autobiografia, mas é um impulso autobiográfico que, em contato com o étnico, com o cultural, promove reflexões. Utilizada nas investigações de experiências vividas, na intersecção do self, dos coletivos, do eu na cultura, do agente das agências, a autoetnografia, ela visa as estruturas opressivas em nossas vidas diárias, assumindo uma realidade pessoal, um valor político. Como Spry nos fala, a autoetnografia performática, ela revela histórias escondidas dos sistemas hegemônicos, indo do pessoal ao político para ampliar possibilidades, e onde há possibilidades, há mudanças. Novamente, ela revela histórias escondidas dos sistemas hegemônicos. A quem sirvo com a minha ciência? O corpo, na autoetnografia, é o local onde o conhecimento é construído, e não é qualquer corpo. É o corpo da pessoa que pesquisa em contato com outros corpos. Eu, e talvez nós, me recuso a aniquilar a carne do estudo sobre o que é ser humano. Me recuso a silenciar o meu corpo diante do CEP, diante das perspectivas hegemônicas do que é seguir uma pesquisa dita científica. Seres humanos experimentam a vida neste planeta através de seus corpos. Corpos são psicológicos, físicos, sociais, culturais, políticos, todos de uma vez e sempre. Novamente, o corpo como local onde o conhecimento é construído. Diante de tantas essas reflexões, no início do doutoramento, me deparo com a tal Plataforma Brasil. Ao pensar a ética em pesquisa, acredito eu que para muitos de nós, essa plataforma nos vem à mente. No campo da saúde, a Plataforma Brasil é quase que uma obrigatoriedade para toda e qualquer pesquisa, para que dessa forma não somente se reitere o caráter ético, científico do fazer pesquisa, mas principalmente consiga se publicar em algum momento aquilo que se pesquisou. Nesse encontro, busco convidar a cada uma das pessoas que aqui estão a pensar comigo a proteção dos sujeitos na pesquisa. Por isso, a história que será contada, problematizada, ela tem o objetivo de questionar os efeitos normalizadores, disciplinares, coloniais do Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos, que, em detrimento da proteção dos sujeitos, exerce o seu poder classificatório e silenciador, o seu poder colonial. Ao longo de todo o processo do doutoramento, o primeiro parecer que recebo é não aprovado. Pesquisa não foi aprovada. E ela não foi aprovada porque foi considerada extremamente subjetiva, porque o participante é o próprio pesquisador, porque o CEP entende que os resultados estariam enviesados, levando a entendimentos errôneos. A quem sirvo com a minha pesquisa? Questiono, ao encontrar esse parecer, que tipo de ciência é essa que impede a interação? Questiono que tipo de guardiões da ciência são esses que não admitem a existência do pesquisador pesquisado, dessa relação de eu com o outro, eu como o outro. O que essa ciência pretende salvaguardar, proteger, reproduzir? Será que querem proteger a verdade universal e imutável com rituais, regulações e políticas na proteção dessa ciência? Ou será uma tentativa de tornar a sociedade um laboratório como o reino da imparcialidade?
onde estão as individualidades, onde estão as pessoas, onde estão as subjetividades? Por que a subjetividade aterroriza tanto essa ciência, esses guardiões dos sujeitos, dos participantes? Por que permanecer nesse dualismo entre objetos humanos e não humanos? Por que querer manter esse paradigma entre corpos-objetos e corpos-pessoas? Por quê? Vários questionamentos a partir desse encontro com este parecer. Este parecer me mostrou que a universidade, nesta lógica hegemônica, colonial, juntamente com todos os seus dispositivos, funciona como um grande aparelho uniforme dos saberes, reduzindo o conhecimento a uma identidade coletiva singela e singular, isenta de diferenças e qualidades. É importante observar que quem classifica controla o conhecimento. Classificação produzida por este modelo hegemônico de ética em pesquisa controla um conhecimento hegemônico, controla um conhecimento que busca reiterar uma identidade coletiva, singela e singular. A quem sirvo com a minha pesquisa? Há uma colonialidade representacional nesse processo, que estabelece o lugar e o não lugar dos outros saberes e de seus sujeitos no ato de fazer pesquisa, no ato de fazer ciência. E é importante que, ao estabelecer esse lugar e não lugar, a gente compreenda a inexistência, porque a inexistência significa não existir, sob qualquer forma de ser relevante ou compreensível. Tudo aquilo que é produzido como inexistente é excluído de forma radical porque permanece exterior ao universo que a própria concepção aceite. Este parecer, que reitera a extrema subjetividade como um dos elementos para justificar a sua não aprovação, ou seja, para reiterar o seu aspecto não ético, reproduz inexistências. A inexistência do meu próprio corpo no fazer pesquisa. Em meio a um grito emudecido de um corpo negado, com entendimentos errôneos, esse texto, essa apresentação, configura-se como uma ousadia para, segundo Said, ir rumo à liberdade do homem, a partir do processo de questionar, desaprender o modo dominante inerente, trazendo à existência a possibilidade daquilo que é invisível, daquilo que é silenciado, daquilo que é excluído e negligenciado. O corpo negado pela sua extrema subjetividade problematiza as expressões da colonialidade do saber na ética em pesquisa, para que a gente possa pensar e refletir sobre os caminhos e potencialidades do fazer pesquisa. Mas me pergunto, ao longo de um encontro com o CEP, sou questionado. Mas como, Gustavo, você vai fazer uma pesquisa sobre o que você acha que as pessoas falam sobre você? Ouvi isso da coordenação do CEP. Eu peço a vocês, insira aqui uma resposta cientificamente validada. Novamente sou questionado, mas como você vai ser esse pesquisador e outro, pesquisador como outro? Insira aqui novamente uma resposta cientificamente validada. Mas como você vai inserir o seu corpo na pesquisa, Gustavo? Insira aqui uma resposta cientificamente validada. Como você vai se proteger de possíveis processos judiciais de sua pesquisa? Insira aqui uma resposta cientificamente validada. A autoproteção. Como você protegerá a sua instituição? A conversa com a coordenadora do CEP, à época, termina com essa questão. Insira aqui uma autorização científica para desenvolver essa pesquisa. Não satisfeita? A última frase. Ok, então seja um espião. Essa proposta foi a proposta do Comitê de Ética em Pesquisa para que eu desenvolvesse uma pesquisa ética autoetnográfica performática. Várias maneiras de me afastar sem dizer explicitamente saia daqui.
várias maneiras de negar minha existência pessoal para proteger a instituição, sem dizer explicitamente que você não pertence a este lugar. Várias maneiras de me perder para calar a boca, sem me dizer explicitamente silêncio. Várias maneiras, sem dizer explicitamente. Aprendi com todo esse processo que a ciência hegemônica precisa de uma certa neutralidade, objetividade, distanciamento, negação do corpo. E que essa ciência, ela tenta, sim, reproduzir o poder hegemônico colonial. Mas você ainda consegue se lembrar daquela primeira frase: achei que você fazia ciência. A alta etnografia abaixo do Equador me vem à mente. Todos nós, acadêmicos, de uma forma ou de outra, somos responsáveis pela opressão que se espalha pelo mundo, da cumplicidade que nossas teorias e métodos historicamente têm com o projeto colonial que cria e perpetua formas excludentes de conhecimento sobre os outros. Novamente, a quem sirvo com a minha ciência? Por isso, deixe essa citação de lado. Achei que você fazia ciência. Porque escrevemos com a esperança de convidar pessoas historicamente marginalizadas para conversar sobre a decolonialização da produção de conhecimento na academia. E lembre do que a Anzaldúa nos aponta. O futuro depende da quebra de paradigmas, depende da abrangência de duas ou mais culturas, do trabalho essa dualidade sujeito-objeto que a mantém prisioneira e mostra na carne, por meio das imagens de sua obra, como a dualidade é transgredida. Por isso, essa apresentação é uma forma de esperança, de esperançar, como Paulo Freire nos comenta, de que possamos sair dos sistemas de opressão que vivemos em nossa sociedade, em nossos locais de trabalho, em nossas relações, rompendo o silêncio hegemônico imposto nos muros da academia. Nas propostas de produção científica, precisamos romper com esses silêncios hegemônicos. Se tivermos medo de críticas e mal entendimentos, talvez possamos buscar ajuda, apoio de outros estudiosos e pensadores que vieram antes de nós para pensar estratégias de produção do conhecimento a partir da perspectiva alta-etnográfica performática. Enquanto a mim, eu prefiro pensar em termos de caravana de Conquerwood. É um conjunto heterogêneo de ideias e métodos em movimento. Para mim, essa é uma estratégia de pensar ciência, de pensar o eu na produção do conhecimento. A partir desta caravana que move as pessoas a uma ação, e não somente uma reação, mas a uma ação para promover possibilidades. Por isso, a alta etnografia performática se apresenta a mim como uma possibilidade de promover a justiça social nos vários espaços de produção de conhecimento, nos vários espaços de ensino e aprendizagem, nos vários espaços de cuidado em saúde. Essa apresentação é fruto de 2 textos. Um texto na revista Interface, que publicamos ao longo do doutorado, O Corpo Negado pela Sua Extrema Subjetividade, expressões da colonialidade do saber na ética em pesquisa, e um outro texto que foi intencionalmente denominado de que este é um texto científico ou este não é um texto científico, para provocar a reflexão sobre os aspectos do fazer ciência na ética, fazer ciência e a ética. Como o pessoal já falou, um pouquinho de toda essa produção está na tese de doutorado, que em breve vai ser lançado um livro sobre ela, mas quem tiver interesse, fica o convite. E antes de encerrar minha fala, gostaria de lembrar de Paulo Freire. A educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo. Em que possamos, então, pensar uma educação transgressora, como Bell Hooks nos fala, para que a gente rompa com os silenciamentos que muitas vezes a suposta perspectiva de uma ética nesta ciência hegemônica gera para as pessoas.
que nós possamos promover possibilidades, que possamos vocalizar cada vez mais as vozes de todos, todas e todos. Muito obrigado. Essa foi uma fala para que a gente possa continuar o debate ao longo desta tarde. Muito obrigada. Ui, até, né, inspirar, precisa até de um mudrar depois dessa, né, Veridiana? Você está aí também com a câmera aberta. Nossa, muito bom ouvir, né, essas falas e a gente pensar como que a ética na pesquisa ela não representa só um procedimento, uma aprovação num comitê de ética, como que a etnografia nos faz criar uma alternativa, né, de vida, de mundo, fora de um discurso dominante e como que isso é, né, uma necessidade, né, e isso é uma questão de ética, de como que a gente aborda esses tópicos que ficam ocultos, de como que a gente democratiza a pesquisa e como que a gente se provoca a uma ação, por meio da ressonância que a gente promove, por meio da gente falar abertamente das questões que nos atingem no nosso cotidiano. Então, eu gostaria de abrir a palavra, o chat, para os comentários, para os debates, para as perguntas. Fiquem à vontade. A Carmen gostaria de falar, fica à vontade, Carmen. Perdão pela câmera desligada, é que eu estou testada de Covid, e aí já vi, eu não estou com cara apresentável. Mas, primeiramente, parabéns pelo evento e as falas dos convidados. E a minha pergunta é para o professor Gustavo, como foi que resolveu o CEP? Veio esse, não, e aí eu fiquei, gente, porque assim, eu submeti a minha pesquisa, ela é do cunho autoetnográfico, eu trabalho com professores, né, formação de professores. E aí, depois das respostas do CEP, eu cheguei a uma conclusão de que eu ia usar a própria resolução, onde diz situações semelhantes às de aprendizado. Né? E estou trabalhando nisso e falei, tchau, CEP, deixa eu usar a legislação a meu favor e a favor da ciência, né? E a favor dos pesquisados. Porque eu trabalho em lugares de fala dos professores, né? E isso incomoda. Então, eu fiquei curiosa, como foi que terminou a história do CEP, professor? Perfeito, Carmen. Esse é um grande desafio, o CEP, né? Quando a gente pensa em pesquisas autoetnográficas, o CEP é o maior desafio. Eu te confesso que no início do doutorado a gente conversou muito, eu, Nelson e Cláudio, se a gente iria ou não submeter, pela perspectiva que a própria autoetnografia traz do ponto de vista da política relacionada à ética em pesquisa, né? Pela própria perspectiva do eu e da ética do eu. E nós entendemos que era necessário por ser do campo da saúde. E daí, isso é uma outra etnografia que a gente tem que pensar, porque é um discurso dominante, né? O campo da saúde parece que nos exige a submissão ao CEP em todos os aspectos do fazer pesquisa. Essa ação que o CEP teve, ela resultou numa série de outras ações, como uma conversa, no sentido de um debate sobre a perspectiva do que estava sendo pensado sobre a ética. Quando eu fui ao CEP para fazer esse diálogo, haviam 2 outros professores que foram convidados, como se fossem pareceristas ad hoc, vamos assim dizer, para fazerem a sua análise sobre o meu projeto. Por incrível que pareça, eles acharam que não tinha nenhum impedimento ético, diferentemente da postura da presidência do comitê e da postura do comitê naquele momento. Inclusive, um dos textos citados por uma dessas pessoas que teve essa função de parecerista ad hoc foi do próprio Fabiano.
E daí as pessoas trouxeram esses argumentos, a presidência ficou extremamente desconfortável e me propôs essa questão do ser espião. Eu não aceitei o ser o espião e mantive todos os aspectos éticos daquilo que estava fazendo e optei por manter a proposta, descrevendo na proposta todos esses outros aspectos relacionados à política científica do eu, e mandei novamente. E depois o CEP talvez tenha ficado um pouco constrangido, eles optaram por aceitar nesse momento. Algumas dúvidas que surgiram ao longo de toda essa caminhada estavam muito relacionadas ao fazer pesquisa. Eles falavam assim, mas Gustavo, eu quero entender como que é o passo a passo da autoetnografia performática, porque eles achavam um absurdo, meu corpo está ali no meio e ao mesmo tempo estimular as reflexões. E uma aproximação que nós fizemos com o pessoal foi para que eles entendessem que o corpo, ele tem como um elemento fundamental todas essas reflexões que são conduzidas por ele. Então, quando a gente falava, olha, é um impulso autobiográfico, mas ele dialoga com a cultura, daí eles passaram a entender. Então, foi esse o processo que nós fizemos para que, de uma certa forma, o Comitê de Ética entendesse e fosse aprovado o projeto nesse momento, para que ele pudesse seguir. Mas a sua estratégia também é uma excelente estratégia, Carmen, que a gente tem que pensar cada vez mais. Tanto que em outros comitês não há esse questionamento do como fazer, se é ético ou se não é ético. Já está claro, já está dito, já está posto essa questão. Então, é um desafio que a gente vai enfrentando gradualmente e vamos largando essas fronteiras. Foi um pouco por aí, Carmen. Não sei se te ajudei a pensar, mas foi o que ocorreu comigo. Obrigada pela resposta. Pelo menos teve um canal, né? No meu caso, não, eles já vetaram e pronto. E aí eu tive que optar lá pela resolução 510, né? E me apoiei também nas colocações da professora Minayo no simpósio de pesquisa qualitativa do ano passado. E vamos que vamos, né? Esse é o processo. Vamos que vamos nessa luta. Mais alguém quer fazer comentários? No chat também eu estava vendo que houveram diversos comentários durante as falas de vocês, alguns da Carmen, não sei se Fabiano e Gustavo estão vendo os comentários, mas realmente a provocação foi boa, né? A Milena agradecendo, a Kirla falando, né, elogiando as reflexões do Fabiano, essa questão do a quem sirvo com minha pesquisa autoetnográfica. A gente tem ouvido hoje diversas vezes esse nome aí do Paulo Freire sendo trazido, né, que foi de onde o Fabiano falou que trouxe essa reflexão, e acho que tem tudo a ver mesmo, né, a gente trazer os autores brasileiros para essa conversa, para essa nossa realidade. Temos a fala da Cliviane também, elogiando as falas, a Jaqueline agradecendo. Carmen, não sei se você não abaixou a mão ou levantou novamente. Acho que só não abaixou. Bom, essa apresentação e esse trabalho do This Text is Not a Scientific Paper, do Gustavo, me faz pensar na experiência que eu tive também apresentando meu projeto de tese para uma banca, numa faculdade de farmácia, e como que a banca não compreendeu o que eu ia fazer e me acusou de diversas questões, de não ser científica o bastante, de ter viés, que isso não era ciência, era militância, porque eu ia falar de um assunto que me interessava. Então, à medida que a gente vai conversando, vai levantando essa realidade assim nos diversos contextos, e acho que a gente tem que se
se mobilizar para publicar mais. Eu acho que uma das funções desse congresso é a gente trocar essas figurinhas, entender as coisas que estão acontecendo e fortalecer nossas estratégias de existir, de resistir nas instituições onde a gente habita e dialoga, né? Agora eu de novo. Posso? Pode. Agora é professor Bosley. Eu fiquei pensando durante a sua fala, porque assim, no caso da minha pesquisa, eu tenho que fazer... Eu estou trabalhando sobre os meus 3 ciclos formativos, né? Graduação, mestrado e agora o doutorado. E eu fiquei pensando sobre como que a gente faz esses movimentos, né? Tendo que você fazer essa autoetnografia, esses depoimentos, né? Estar levando essas queixas que a gente sabe que existem, que são silenciadas, que são negadas, quando você tem que apresentar para a própria academia, né? Porque eu estou nesse ciclo, né? Tá falando do meu próprio processo de doutoramento. E aí eu queria ouvir, né? Quais são as suas, não sei se a palavra seria essa, né? Dicas, orientações, reflexões para eu tomar aí porque eu não sei, às vezes eu me coloco numa situação de me sentir que eu estou sabotando a própria pesquisa, porque tem coisas que eu sei que se eu colocar, né, ela não vai passar. Eu vou ser convidada a me retirar e nunca mais voltar. Então, é essa a questão, professor. Muito bom, muito bom. Deixa eu aproveitar só o espacinho aqui de comunicação que foi aberto. Gustavo, que felicidade desse nosso encontro. Eu acho que felicidade também do pessoal que organizou, de nos proporcionar esse momento de encontro e perceber que há uma aproximação, uma convergência mesmo, né, de 2 pesquisadores de áreas diferentes, provavelmente de idades diferentes, né, de gerações diferentes, campos diferentes, né, mas que se encontram para discutir sobre um tema e constroem um diálogo muito interessante. Eu te parabenizo pela tua comunicação, achei brilhante a comunicação oral e a comunicação visual, realmente saio um pouquinho mais fortalecido para essa nossa resistência que a gente faz, né? E te parabenizar também pelos slides em que tu coloca ali os ícones da Plataforma Brasil, porque agora, já conversando, eu acho que foi a Carmen que me fez a pergunta, né? Foi a Carmen. Sim. Já dialogando com a Carmen também, a Plataforma Brasil, ela acaba funcionando, né, como um ícone, né, da malvadeza, né? É que nem o CEP, né? É que nem o CEP. São ícones da malvadeza que tem no mundo. Mas, na verdade, o problema não está na plataforma e nem no comitê de ética, né? O problema todo, né, é essa racionalidade epistemológica que está aí, né, e que vai conferindo poder de controle mesmo, né, para quem, né, para determinar o que é e o que não é ciência, né, e para quem ela serve, né. Então, essa racionalidade, ela é problemática. Carmen, eu entendo que o que nós fazemos, ainda timidamente, é a resistência. A autoetnografia, ela é recente, ela é um desenho teórico-metodológico recente. E nós, eu acho que vamos nos desafiando no Brasil, né, esse grupo que se encontrou no passado, que está se encontrando de novo esse ano, vem oferecendo potencialidades para resistir numa cena totalmente adversa. É claro que parece desesperançoso a gente submeter ao comitê de ética colonizado, né, com a mentalidade colonizada, e ter a pesquisa negada. A apresentação do Gustavo foi brilhante, porque aquele diálogo,
né, do insira aqui uma informação validada é sensacional. Então, eles estão esperando uma informação validada. A informação validada para essa racionalidade é não faça autoetnografia. Autoetnografia não é ciência. Bueno, aí é quase que terminar o diálogo. Olha, vamos arrumar uma aula, né? Vamos vender tudo, vamos fazer pesquisa experimental só. Então, eu acho que é um movimento nosso de resistir, de ir colocando, né? E submetendo no comitê de ética, tendo o retorno do comitê de ética. Eu acho que a Jaqueline faz uma pergunta para mim no chat, né? Se eu tinha encontrado um parecer negativo em CEP ou em revistas. Em revistas, não, né? Mas no CEP, a minha pesquisa, né? Lá em 2000 eu fiz eu qualifiquei em 2006 e realizei a pesquisa em 2007 e defendi ela, apresentei em 2008. E o que o CEP, à época, disse é que não era pesquisa, mas que iam... o CEP é muito generoso, né? Puxa vida, é um coração enorme. Que eu poderia fazer a pesquisa, então, de uma maneira experimental, porque eu ia também fazer uma etnografia. E aí eles queriam ver, então, onde é que ia dar aquela loucura toda. Né? Então, um ato de uma bondade maravilhosa do Comitê de Ética em Pesquisa, né? Aí eles acabaram cedendo, mas isso levou pelo menos 60 dias de idas e vindas do projeto, do diálogo com dois avaliadores iluminados. Né? Então, eu acho que é isso, né? Mas era 2006, né? 2006 só tinha, eu acho que só tinha a autoetnografia da Versiani, né? E acho que a minha foi a segunda. Eu não tinha nem onde me respaldar nas pesquisas no Brasil, né? Um dos avaliadores até falou, isso não é pesquisa, isso é literatura. E eu acho fantástico, porque a minha vontade de responder era que bom, né? Que bom. Porque se a tua forma de entender ciência é essa, com certeza a literatura é melhor, é onde talvez eu queira estar. Eu acho que nós temos que ir submetendo e ir nos adequando. Nesse momento, nesse exato momento, Carmen, Jaqueline, Gustavo, Ana, o que eu estou vivendo eu tive um estudante, então, no ano passado, que qualificou o projeto de tese dele, da autoetnografia, e ele fez exatamente o que o Comitê de Ética em Pesquisa queria. Exatamente. E, olha, a cartilha funcionou espetacularmente bem. A dificuldade agora é trazer ele de volta para a autoetnografia, porque ele mergulhou no CEP. Ele mergulhou na Plataforma Brasil. E agora, então, qualificada outro projeto de tese, e um projeto de tese em que a pessoa se autorizou a escrever de uma forma libertadora, mas agora eu vou ter que me agredir para submeter ao CEP fazendo exatamente o que o CEP quer, dizendo exatamente o que o CEP quer ouvir. Olha, nós temos duas possibilidades. Uma é submeter como está, ter o retorno, né? Mas mostrar para eles, olha, nós estamos tentando, hein? Nós vamos seguir tentando. E aí fazer como eles querem. E eu acho que é o nosso jogo. É a nossa prática de pesquisa. O que nós não podemos é ceder e mudar a nossa autoetnografia, e essa é a minha preocupação, né? De que nós não tenhamos a consciência, nós, autoetnógrafas e autoetnógrafos, de que nós fazemos autoetnografias e consideramos que o conhecimento que ela produz é libertador. Então, nós temos que produzir essa consciência para uma outra racionalidade científica que seja transgredindo, que seja oferecendo resistência, né? E, por vezes, Carmen, desesperançosa, mas há que endurecer-se, né? Mas sem perder a ternura jamais, né? Então, que a gente possa ir descolonizando a nós mesmos nesse processo de submissão ao CEP. Carmen, eu espero ter te ajudado a não perder a esperança. Terminando
a resposta, como o Gustavo terminou brilhantemente a comunicação dele, é esperançar mesmo. É a construção aí de uma outra consciência nossa. E aos poucos, de uma criação de uma consciência coletiva sobre a autoetnografia e o que ela produz. Obrigada, professor. Eu gostaria de convidar o Gustavo, se quiser fazer alguma complementação, comentar a respeito dessa questão. E depois nós temos a Mariana, que está inscrita também para fazer um comentário. Então, Gustavo, fica à vontade. Eu estou contempladíssimo pela fala de Fabiana, agradeço imensamente a generosidade de sua fala, sempre muito bom estar nesses espaços com você, para a gente pensar juntos, mas é pensar todas essas perspectivas. Eu, quando estava lá no CEP, eu tive a coceira de falar assim, mas espera aí, qual o paradigma de ciência que orienta vocês? Porque é essa a lógica, né? É um paradigma que orienta as práticas do fazer ciência, do avaliar a ciência, assim como a ética. Então, se é um paradigma mais engessado ou se é algo mais libertário, mas é isso, precisamos caminhar e continuar nessa batalha. Com certeza. Mariana, se você quiser fazer seu comentário, e depois eu vou ler as questões que ainda não foram respondidas do chat. Na verdade, assim, é uma questão, sintam-se à vontade para responder ou não, já que está sendo gravado, tá? Eu queria saber como é que é a relação de vocês ao trabalharem com o modelo, né, autoetnográfico, como é que é essa relação dentro do ambiente de trabalho de vocês com os outros pesquisadores. Porque, assim, no meu PPG, muita gente acha que a minha pesquisa não é relevante, por exemplo. Entendeu? Então, como é que é isso para vocês? Se vocês sentem pertencendo a esse lugar que vocês estão? Como é que é o pertencimento? Bom, eu vou começar e daí eu passo para a Fabiana e assim a gente vai caminhando. Bom, Maria, eu acho que é muito interessante essa sua pergunta e eu te falo que ela me visitou no início. Hoje ela não me visita mais. Porque hoje eu não estou importando se eles acham ou não, se é científico ou não, se vale ou não vale a pena. No início isso me incomodava, por até ser no momento que eu estava começando a carreira universitária, esse questionamento gerava um certo abalo ali. Olha, mas será que é mesmo? Como eu discuto? Inclusive, uma das minhas colegas, muito próximas, me falou assim, tá, Gustavo, eu entendi. Então, o que você está fazendo é teórico. Eu olhei para ele e eu pensei assim, gente, mas como que trabalhar com o corpo é teórico? E é isso que o Fabiano trouxe. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, é muito literário, que poético. Eu falo assim, gente, mas por que nós temos que excluir tantas formas de produzir saber para nos restringirmos ao modelo tão engessado do CAPS, New Roman, ou Arial 12, espaçamento 1,5, com tantas e tantas características? Então, hoje eu já não me importo mais com esse questionamento. E eu me sinto pertencente, principalmente porque cada vez mais, quando você trabalha a autoetnografia, você começa a perceber que várias ressonâncias ocorrem. E que nessas ressonâncias você percebe outros corpos também querendo vocalizar esse trabalho, também querendo vocalizar as suas existências. E daí você vai fortalecendo essas perspectivas ao longo da caminhada. Então, esse foi o processo, para mim, que hoje eu sou extremamente, assim, grato por ele. Tem várias pessoas que vieram dessa trajetória, por exemplo, Veri, que está aqui fazendo seu doutorado, também com uma alta etnografia, é um exemplo dessa ressonância que nos move, que nos fortalece. De Genani, que vem da área da farmácia, eu fico, assim, admirado com a trajetória dela, porque, para mim, a farmácia, ela é tão uma ciência dura em certos aspectos e ela tá ali avançando, sabe? Então, o corpo dessas pessoas me estimula a pensar
a pensar se essa pergunta faz sentido ou não. Eu não quero responder essa pergunta, porque ela não dialoga com a minha trajetória. Eu quero continuar esse trabalho junto com essas pessoas que estão dispostas para promover essa situação. Então, é isso. Muito bom, Gustavo, muito bom. Mariana, muito legal a tua pergunta, muito legal. Eu acho que o padrão normativo da ciência brasileira é a distinção, né? O que é a determinação imperativa do que é e do que não é científico. No meu PPG, Mariana, no PPG que eu estou, no meu é ótimo, desculpa, vício de linguagem. No PPG que eu estou, né, então, a autoetnografia não é ciência. E provavelmente essa representação é comum talvez em todos os PPGs do Brasil. Seria interessante que o nosso evento pudesse identificar, né, dos colegas que vêm participando, né, Mariana, como nós que estamos aqui, identificar onde e em quais condições de possibilidades e circunstâncias a autoetnografia vem sendo reconhecida no programa como uma forma de ciência outra, né? E é muito importante frisar. Eu não quero estar junto com eles quando eles gritarem ciência, né? Não estou junto com vocês. Estamos juntos quando é para defender de ataque de lunático da Terra plana, certo? Aí nós estamos juntos. Agora, assim que passar a porta, ciência é diferente. E esse preconceito está cristalizado, Mariana, em boa parte dos programas, mas porque eu acho que tanto Gustavo quanto eu abordamos essa racionalidade colonizadora, né, colonial, né, que vem dominando a cena da ciência brasileira, né? E eu entendo que há um caminho ainda razoável que nós temos que trilhar para que a autoetnografia comece a ter uma visibilidade de aceitação. Por enquanto não tem. E olha, Mariana, deixa eu te dizer, que bom, é muito bom estar nesse lugar, nesse momento. É muito bom. Eu pesquiso Paulo Freire num programa de ciência do movimento humano. Então, os caras já pontuam a crítica por aí. E aí o cara vai fazer a autoetnografia, olha, na primeira possibilidade, eles me tiram do programa. É resistência mesmo, Maria. Na autoetnografia eu entendo que nos posiciona numa condição de resistência, numa transgressão libertadora. Obrigado pela pergunta, Mariana, e sucesso para nós na luta. Gente, eu vou propor, vou fazer uma leitura de 2 comentários da Jaqueline que ainda não foram comentados e respondidos, e sugiro que a Kirla, em seguida, já faça também as suas colocações e os convidados respondam de forma combinada essas perguntas, porque a gente também só tem mais 10 minutinhos para a gente ir aproveitando bem esse tempo. A Jaqueline fez uma pergunta para o professor Fabiano sobre como você vê a pesquisa autoetnográfica no campo da formação de professores de educação física. E ela também fez uma pergunta sobre qual a diferença da autoetnografia para a pesquisação. Até já recomendo, quem aí é da área da saúde, a gente tem uma disciplina de métodos qualitativos na pesquisa em saúde maravilhosa com a professora Genani, aqui na Faculdade de Farmácia da UFMG, então fazendo a propaganda. E convido a Kirla para abrir o microfone, fica à vontade. Vocês me escutam? Sim. Ótimo. Boa tarde. Queria agradecer aí as provocações do Gustavo, do Fabiano e da Carmen, da Mariana também, colocando aí perguntas para a gente poder refletir.
E, na verdade, eu queria trazer mais uma reflexão que me veio assim, a partir das falas de vocês, né? E pensando nessa trajetória também acadêmica, eu estou agora, atualmente, no doutorado, fiz o mestrado também em pesquisa qualitativa, não em alta etnografia, né? Então, é um campo que eu estou explorando, estudando, conhecendo e reconhecendo, né? A partir das outras pesquisadoras também do meu grupo. E eu me lembro também de participar de um congresso do ICQI, né, o Congresso Internacional de Pesquisa Qualitativa, e aí um dos questionamentos que eles levantaram é da gente, né, a gente, enquanto ciência, observar e enxergar as pessoas como objetos de pesquisa, né? Inclusive essa própria palavra, objeto de pesquisa, você objetifica um corpo em prol da ciência, né? E aí eu fiquei refletindo nessa questão da ética que vocês trouxeram, né? De assim, qual que seria a minha ética, né? De enxergar as pessoas como objetos ou de enxergar as pessoas, como corpos, como pessoas que vão ter ressonâncias, né, com outras pessoas. E isso me leva muito também à reflexão dessa dicotomia que a gente tem na ciência, de objetividade e subjetividade, que de manhã a gente levantou um pouquinho dessa discussão, que são coisas que não estão dissociadas, né? E que nenhuma ciência vai ser neutra, por mais que ela seja positivista, objetiva, dita objetiva, né? E, assim, pensando como que a gente também pode fazer esse movimento de trazer esses dois pontos juntos, assim. Eu me lembro, na época do mestrado, né, quando eu fui apresentar meu projeto de qualificação do mestrado, que era uma etnografia, e, assim, recebi muitas críticas em relação à questão da pesquisa qualitativa, da validade da pesquisa, mas não no intuito de aprender com o outro sobre outras formas de pesquisa, mas no intuito de invalidar aquele tipo de pesquisa. Então, eu vejo isso muito ainda hoje em dia. Né? A gente, enquanto academia, né, academia né, universitária, eu digo assim, essa questão também, né, de não tentar trazer os dois juntos, né, pensar nas duas pesquisas como importantes. A gente tenta dicotomizar e invalidar outros tipos de pesquisa que são considerados inferiores ou não válidos, não ciência, e coloca ali para o ladinho, né, como uma literatura. E eu também acharia fantástico se falasse, nossa, sua tese é uma literatura, eu ia ficar super feliz, porque esse é o meu objetivo, escrever da forma mais literária possível, né? Mas como que isso tem muito a ver com essa questão colonizadora da ciência que a gente tem, né? Uma ciência colonizadora, baseada no, né, estadunidense, baseada, né, nos modelos eurocêntricos e que são engessados muitas vezes, né, que trazem esse engessamento histórico, né, que a gente vai reproduzindo muitas vezes sem questionar, o CEP também reproduz, e aí a gente tem essas reproduções que a gente tem, esses espaços são importantes, né, de discussão para que a gente possa se empoderar disso também, que às vezes a vontade é da gente desistir, porque são muitos embates, né, empecilhos assim no caminho. Então, enfim, é mais uma reflexão aí, algumas reflexões. Gostaria de agradecer mais uma vez aí pelas reflexões de vocês que ressonaram em mim também. Temos tempo de responder, Ana? Sim, podem responder e em seguida a gente vai passar para as considerações finais. Tá bem. Kirla, muito obrigado pelas considerações. Era a Jaqueline, né, Ana, que foi a Jaqueline que fez a pergunta? Isso. Tá. Ela perguntou da relação da relação da autoetnografia no campo da formação em educação física, né? No campo da formação de professores, então, né? Eu estou entendendo. Isso mesmo. Eu acho que fica melhor, né? E estamos aqui também entre muitos professores também, né? Eu entendo, Jaqueline, assim, tentando ser sintético, eu acho que dava para a gente explorar aqui, eu acho que é quase um painel 3 já, a discussão sobre a autoetnografia no campo da formação de professores. Dada também, provavelmente, as narrativas que nós teríamos aqui,
né? A potência das narrativas que nós teríamos aqui de outros colegas, né? Mas eu entendo que tem aí uma potencialidade, né, de interpretação da experiência autoetnográfica, né, por uma reflexão transformadora. Uma reflexão transformadora. A autoetnografia, na formação de professores, potencializa o exercício de uma crítica que é construída na experiência autoetnográfica. Então, eu entendo que há uma mobilidade, tem uma potencialidade, né, para uma formação que vai justamente articular uma biografia com o conhecimento científico e toda essa experiência autoetnográfica que vai se construindo. Fiquei pensando aqui, né? A autoetnografia precisa tempo para a gente entender. Muitos de nós, quando começam fazendo autoetnografia, saem fazendo etnografia e se colocam no lugar de quem observa o outro, né? E na verdade, é um voltar para si, tentando compreender num processo autorreflexivo, né? Aquele acesso a uma interpretação de si. E isso não é um exercício simples. Leva um tempo para a gente compreender. Então, eu estou imaginando um espaço de formação. Mas, claro, se as práticas educativas permitem, num processo mais prolongado, né, da formação, que seja construída uma autoetnografia, estou entendendo aqui o percurso inicial até o final, isso seria extremamente libertador, até mesmo para deslocar da dimensão tão disciplinarizada da nossa formação de professores no Brasil para uma outra potencialidade mais libertadora, autônoma, da relação do sujeito com o fenômeno, com o conhecimento. Eu entendo que está aí, talvez, uma relação potencial para a autoetnografia. Como me constituo professor ou professora numa perspectiva de construção de conhecimento de outra racionalidade formativa, né? Então, talvez esse empoderamento, para usar uma expressão que o Paulo Freire trouxe para a gente, né, o empowerment, eu acho que esse empoderamento formativo, crítico, poderia ser potencializado por uma autoetnografia, mas vê bem, agora o MEC vai me caçar os direitos todos, por uma outra formação que não fosse tão disciplinarizada, tão estandarizada, tão cheia de gavetas e caixinhas, mas que permitisse para cada um de nós nos reconhecer, se reconhecer no processo formativo, lidando com biografias. Puxa vida, por que eu quis ser professor? Por que eu procurei um curso de licenciatura ou outro curso? E como eu vou me constituindo professor, então, de acordo com o que eu vou apreendendo ao longo da formação? Poderia ser por aí, eu acho. Mas aí seria assim, pega esse currículo, bota na cesta de lixo e vamos pensar uma formação crítica de fato e que demarque um posicionamento que não seja de um currículo colonizador. Um currículo já pré-estabelecido para ser colonizador do conhecimento, do corpo, das práticas e da crítica. Porque tem uma crítica... uma crítica Shampoo Johnson, entendeu? Para a criança, que é neutra, que não serve mais, né? Ou tu enfia o pé para fazer uma autoetnografia e demarcar as relações do eu com o conhecimento, ou é alegria de sépida aí, né? Fazendo brincadeira aqui. Gustavo, tu queres responder a da autoetnografia com a pesquisação? Obrigado, Bosta. Eu estou com um pouco na dúvida por causa do tempo. Como eu vi que a Ana colocou ali no chat, eu vou deixar para a gente ir dialogando em seguida, só para não avançar muito, pode ser? Mas excelente resposta, adorei, Bosta. Bom, então, dado a avançar do tempo, né, a gente sabe que essas sessões são curtas para a gente realmente contemplar tudo, mas
foi muito produtivo, né? E a gente continua em contato aí por outros meios. Agradeço muito pelas falas, pelas discussões, por todos que contribuíram e trouxeram perguntas e, né, reflexões para esse momento. Então, muitíssimo obrigada por mais essa oportunidade de conversa, Gustavo e Fabiano e todos. A gente vai passar para um curto intervalo de 15 minutinhos. Vocês querem fazer alguma consideração final? Me desculpe a grosseria. Alguma coisinha? Eu só quero agradecer, Ana, agradecer a oportunidade, agradecer realmente a oportunidade. Olha, que encontro fantástico, né? A leveza desse nosso encontro, das questões que os colegas fizeram, comentários, e também na minha satisfação de estar de novo com o Gustavo. Há um alinhamento muito legal aqui, né? Eu acho isso fantástico mesmo, né? Já estamos quase fazendo um manifesto autoetnográfico aqui, né? E isso é muito bacana. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. E como eu não posso deixar de fazer, não fiz antes, vou fazer agora, e já me despedindo, fora Bolsonaro. Ótimo. Bom, eu aproveito e já começo com fora Bolsonaro também. Acho que é importante a gente demarcar esse espaço. Agradeço também a gentileza do convite, da oportunidade do diálogo. Sempre uma alegria estar com o Fabiano e com tantas outras pessoas que aqui estão. Acho que a fala de Fabiano já nos dá uma ideia para outros processos como esse manifesto. É importante a gente fazer essas produções para cada vez mais demarcarmos esse campo no nosso país e reiterarmos, sim, como uma possibilidade de produção de saberes e outras tantas possibilidades. Muito obrigado, eu também vou me despedindo, porque a gente vai arrumando as agendas aí, mas a gente vai continuando esse debate. Obrigado, pessoal, uma boa tarde. Obrigada, gente. Adorei a ideia do manifesto, hein? Tá anotado aqui, viu? Obrigada. Janane, querida, não tinha te visto antes. Um fraterno abraço, tá? Outro, muito obrigada, viu? Vamos lá. Um abração para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tá, tchau. Gente, então, aquele intervalinho e às 16h15 a gente segue com a nossa roda de conversa de experiências e desafios com a autoetnografia. Deixa eu dizer,